Então, pessoal, na nossa sequência de vídeos, como a gente havia comentado, na questão da coluna, toda a questão da dor que a gente vem mostrando, o doutor Henrique vem falando com a gente, eu queria fazer essa nossa pergunta desse vídeo de uma forma muito específica. A gente vê que, doutor Henrique, a gente vê que as pessoas com 70, 80, 90 anos, quando começa a parar de andar, começa a sentir dores crônicas, que ela vai procurar o médico. Esse é o momento certo? Esse é o momento ideal para procurar o médico? Então, o Rodrigo falou super bem. Normalmente a faixa etária, sim, é uma das faixas etárias que nos procuram, só que realmente não é a faixa etária ideal. Por quê? Eu vou te explicar. A nossa coluna, ao contrário do que todo mundo pensa que, nossa, eu vou fazer, sei lá, 65 anos, 70 anos, a partir de amanhã eu vou ter hernia de disco. Não, não é assim. A coluna ela tem toda uma trajetória que ela vai te acompanhando ao longo da vida. Então, à medida que meu cabelo vai ficando branco, vou parecendo uma ruguinha, a minha coluna também vai se acomodando, ela vai se manifestando. E normalmente uma forma dela te dar esse tipo de sintoma, te dar esse sinal, é que dor. Então aquela dor nas costas quando ficou um pouco mais tempo de pé, andou 2, 3, 4 quarteirões, começou a irradiar para a perna formigar, mas muitas vezes toma uma medicaçãozinha de farmácia, tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Né? Então o que acontece? Porque o próprio organismo nosso ele tem capacidade de autorregulação, a grande maioria das pessoas. Então ele vai se autorregulando e ele vai se equilibrando. Só que, como em todas as nossas capacidades do ponto de vista biológico, a coluna também tem uma reserva funcional. E de acordo com cada paciente, chega uma hora quando bate naquela reserva funcional, é quando ele já começa a ter os sintomas de rigidez maior, dores crônicas, incapacidades, incômodos na execução de atividade de vida diária, tipo acordar e ficar de pé para escovar o dente. Só que isso normalmente é tardio. Né? Se ele chega para a gente mais cedo, e está chegando, graças a Deus, por conta de questões de mídia social, educação médica, exames diagnósticos. Conscientização, gente, é o que a gente está falando aqui. O doutor Henrique vai falar desse tema extremamente importante, conscientização. Exato. Então, chegando mais cedo, a gente consegue diagnosticar, mais cedo já consegue orientar essas pessoas, esses adultos. Que normalmente o momento que a gente é mais efetivo é por volta dos 30, 40, 50 anos, que é quando a gente consegue fazer um processo de reeducação de consciência corporal, conseguir instituir algumas atividades físicas que são mais protetivas e menos agressivas para a coluna, eventualmente alguns procedimentos médicos, existe uma série de procedimentos que a gente pode fazer, até eventualmente cirurgias para poder já descomprimir nervos, eventualmente tratar estenose de canal, para com que não chegue nessa faixa etária, que é a terceira idade, que a gente chama aí por volta dos 80 anos, já está com uma osteoporose avançada, algumas deformidades adquiridas na coluna, desbalanceamento da coluna andando para frente. E agir essa época é muito mais difícil a gente tentar retomar toda essa trajetória, porque normalmente a gente até colhe sequelas, infelizmente. Entendi. Eu queria fazer uma pergunta, e acho que ela tem lógica, mas é sempre o profissional que precisa validar isso, né? Se a gente parar para pensar que a gente identificou um problema na ordem da coluna, operar aos 40, aos 50 é muito mais tranquilo ou muito mais, pode colher melhores frutos do que pensar em operar lá aos 80, aos 90, certo? Perfeito. O que eu costumo dizer para os pacientes é que cirurgia da coluna é para quem precisa. Tá? Em alguns casos é uma última forma de tratamento, mas tem alguns pacientes que é a melhor forma. Né? Porque quando a gente faz cirurgia da coluna, existe um falso erro de se pensar que a gente está fazendo uma cirurgia para dor nas costas. Não, não é isso. A gente está fazendo uma cirurgia normalmente ou para correção de uma deformidade, ou para descompressão de estruturas neurológicas que estão sofrendo, né? E que uma das principais sintomas é a dor. E quando a gente está fazendo algum procedimento na coluna, a gente está tratando as estruturas anatômicas e, consequentemente, vai melhorando a dor. Normalmente essa é a forma de se pensar. E sem dúvida que quanto mais cedo o paciente maior a reserva funcional para tolerar determinadas cirurgias, especialmente cirurgias de deformidades, que existe abrindo até um gancho aqui, existe algumas deformidades que estão associadas com desgaste, né? E que a gente sabe que com o passar do tempo ela vai piorando. Então esse tipo de paciente, hoje em dia a gente está identificando numa fase anterior e a gente está conseguindo fazer tratamentos mais efetivos justamente para prevenir problemas no futuro. Essa é a ideia, mas enfim,
Isso a gente tem que avaliar de caso a caso, indivíduo a indivíduo, por isso que é muito importante a relação médico-paciente. E para quem está ouvindo a gente, pergunta para o seu médico se o seu caso é um caso que de repente algum tratamento um pouco mais invasivo vale a pena. Isso é muito individual. É de cada um. E, gente, como nós aqui fazendo um bate-papo com o doutor, quem puder, marca uma consulta, bate um papo aí com o doutor Henrique. Doutor Henrique, pra gente dar uma... Voltando, que nós vamos falar ainda de outros vídeos no futuro, mas eu queria, nesse momento, falar com o senhor, só pra gente ter um panorama, tá, pessoal? Questão de medo da cirurgia da coluna, como o senhor havia comentado, questão de tecnologia, como está a tecnologia nesse quesito. Dá um panorama para nós aí, para o pessoal saber o que nós vamos falar nos próximos vídeos sobre essa importância desse cenário de coluna, medo, tecnologia, fator de proteção, tudo que tem. Perfeito, Rodrigo. Hoje em dia a gente conta com alguns recursos tecnológicos muito mais interessantes do que há 10, 20, 30 anos atrás, né? Então, quando eu me formei, já tinha algumas tecnologias bastante interessantes, mas hoje tem outras que estão muito mais em voga. Então, hoje a gente consegue fazer cirurgias por vídeo, né? Então, com cirurgias com incisões menores. Hoje a gente conta com tecnologias de monitoração neurológica, ou seja, durante o teu procedimento existe um médico especialista que vai mapear os seus nervos. Durante o nosso procedimento a gente vai colher essas informações em tempo real. E terceiro, que os próprios hospitais e os recursos tecnológicos aumentaram. Então, os microscópios com aumento de visão, assim, é muito importante. Recursos de anestesia, recursos de tratamento de dor antes, durante e depois da cirurgia. E, logicamente, isso melhorou o resultado cirúrgico. Isso faz com que a gente tenha também uma melhoração na saúde do paciente. Viu, pessoal? Então se atente, porque os próximos vídeos nós vamos falar exatamente disso. Se atente mais uma vez referente aos nossos vídeos do futuro, porque nós vamos falar de cirurgia novamente, mas de forma específica. Cirurgia, tecnologia, o doutor executando o trabalho dele, então aguarde. Muito obrigado. Tchau, tchau, gente. Obrigado.